Fala pessoal, vamos lá mais uma série de exercícios. Tá? Em relação à reta R, que passa pelos pontos 2, 5 e 4 e 9, determine a equação geral, a equação reduzida e o coeficiente angular e linear da reta. Bom, pessoal, a gente viu que para calcular a equação da reta a gente pode usar o determinante, né? De que forma? Né? Então vou colocar aqui letra A. Determinante de x, y, 1, tá? 2, 5, 1 e 4, 9, 1, tá? E isso aqui vai ter que ser, então, igual a zero, tá? Quando eu tenho isso, a condição de alinhamento entre os pontos e vai estar gerando a equação para a gente, a equação geral da nossa reta que passa por esses pontos. Tá? Então, aplicando e calculando o limite, ou o determinante, tá? A gente vai ter 5x mais 4y mais 18 menos 20 mais 2y mais 9x. Certo? E isso vai ser então igual a zero. Perfeito? Bom, fazendo as somas que é possível a gente realizar, né? A gente tem então 5x menos 9x, vão ser menos 4x. 4y menos 2y, que são mais 2y. Tá? 18 menos 20, que são menos 2, igual a zero. Tá? É possível simplificar essa expressão, tá? Posso dividir ela inteiramente por 2, tá? Gerando então menos 2x mais y menos 1 igual a zero. Tá? E eu tenho aqui então a equação geral da nossa reta. Perfeito? Letra B, a equação reduzida. Tá? Então a gente vai isolar o y dessa nossa equação, da equação geral, para obter a equação reduzida. Tá? Então a gente vai passar todo mundo para o outro lado. Nós teremos que y vai ser igual a 2x mais 1. Temos então a equação reduzida. Tá? Letra C, qual é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear? Né? Então, o coeficiente m, que é o angular, ele é igual a 2, tá? E o n, que é linear, é igual a 1. A gente consegue pela equação reduzida, certo? Bora para o próximo. Determine o coeficiente angular das retas abaixo. Tá? Então, aqui eu tenho uma equação geral, vou isolar o y, né, gerar a equação reduzida. Tá? Então, 3y ele vai ser igual a menos 2x menos 1, y vai ser igual a menos 2x menos 1 dividido por 3. Tá? Teremos então que y é igual a menos 2 terços de x menos 1 terço. Tá? Então, nosso coeficiente angular, m, é igual a menos 2 terços. Tá? E o linear, aproveitando, é menos 1 terço neste caso. Tá? Letra B. No gráfico, tá? Então, calcular o coeficiente angular. Como que é dado o coeficiente angular m, pessoal? O coeficiente angular m, ele é a tangente do ângulo de inclinação da nossa reta, também dado pela variação de y sobre a variação de x. Tá? Posso chegar pela equação, mas quando eu não tenho equação, posso utilizar essa relação aqui. Tá? Nesse caso, m, então, vai ser dado pela tangente do ângulo de 60 graus. Tá? E a tangente de 60, ela é igual a 1,73. Tá? Mas se a gente tentar utilizar os ângulos notáveis, né? 60 graus ele é um ângulo notável, a tangente é igual a raiz quadrada de 3, certo?
Para quem não se lembra, é tentar montar a tabelinha dos ângulos notáveis. Tá? Então, m é raiz de 3 ou 1,73 aproximadamente. Tá? Então, a tangente do ângulo também nos fornece esse coeficiente angular. Tá? No próximo gráfico, aqui neste gráfico, daí no caso a gente tem os pontos. Então, como eu disse, M ele também é a tangente do ângulo θ, que pode ser dado pela variação de y pela variação de x. Tá? Então, nesse caso, a variação de y, né? Nós estávamos no 3 e fomos para o menos 1, tá? Para o ponto B. Então, a gente tem uma variação de menos 4. Vou fazer aqui bonitinho. Tá? Essa variação também pode ser descrita como, né, ΔY, y de A menos y de B dividido por x de A menos x de B. Tá? Então, y de A é 3 menos o y de B, que é menos 1, dividido por 1 menos 4. Tá? Então, a gente vai ter aqui 4 dividido por menos 3, menos 4 terços é o nosso coeficiente angular dessa reta. Tá? Eu posso tentar gerar a equação da reta, né? Já que eu conheço dois pontos, eu posso tentar descobrir a equação dela. Tá? Também poderia usar ali, né, gerar a equação geral, chegar na equação reduzida e posteriormente calcular o coeficiente. Mas essa é uma forma mais rápida para obter diretamente o coeficiente angular. Tá? Vamos próximo. Determine a equação da reta paralela à reta y igual a 2x mais 1, que passa pelo ponto médio do segmento AB, onde A e B são dados por esses pontos. Muito bem. Então, primeira coisa, achar o ponto médio entre os pontos AB. Tá? Então, o ponto médio é a soma, então eu vou ter 1 mais 2, que são 3. Então, 3 sobre 2, vírgula. Menos 1 com 3 são 2, sobre 2 são 1. Tá? Então, achei o ponto médio. Então, a minha reta ela vai passar por este ponto médio. Tá? Agora, a sua equação ela é dada, então, por y m vezes r mais n, né? Coeficiente angular mais o vezes x, não é r, desculpe, né? Vezes x mais o coeficiente linear. Tá? Como a nossa reta ela é paralela à reta y igual a 2x mais 1, então quer dizer que o coeficiente angular dela é igual a desta reta, que é 2. Então eu posso falar que y vai ser igual a 2 vezes x mais n, né, que é o coeficiente linear. Para calcular esse coeficiente linear, a gente vai substituir o ponto médio, que é o ponto onde que a nossa reta passa. Então, a gente vai ter 1 para y é igual a 2 vezes 3 sobre 2 mais n, o que vai estar gerando para a gente, então, 1 igual a 3 mais n. Então, n é igual a menos 2. Tá? Achei o valor de n, então a equação que passa pelo ponto médio de AB e é paralela à reta y igual a 2x mais 1 é a reta 2x menos 2. Tá? Tá aqui então a nossa solução. Tá? Vamos para o próximo. O ponto A igual a m mais 3 menos 1 pertence ao terceiro quadrante. Tá? Para os possíveis valores de m. Tá? Aqui no caso determine, né, quais são os valores de m e n, né, neste caso. Né? Essa pergunta ficou um tanto estranha. O ponto A, m mais 3 e n menos 1, pertence ao terceiro quadrante. Quais são, né, os possíveis valores de m e n? Tá? Pessoal, quais são as características do terceiro quadrante? Né? Terceiro quadrante ele é formado por uma coordenada x, que é negativa, e uma coordenada y, que também é negativa. Né? Vamos lembrar que primeiro quadrante
tanto o x quanto o y é positivo. Segundo quadrante, o y é positivo e o x é negativo. Terceiro quadrante, x negativo e y negativo. Quarto quadrante, o x volta a ser positivo e o y é negativo, né? Então, as características. Se eles são números negativos, né, o que é um número negativo? São todos os números menores que zero. Isso quer dizer que m mais 3 ele tem que ser menor que zero, tá? Isso quer dizer que m é menor que menos 3. Tá? Então, o ponto realmente vai ser um ponto do terceiro quadrante se m for menor que menos 3. Tá? E para n menos 1 tem que ser menor que zero. Tá? Então, n vai ser... Inverti o sinal, né? Coloquei o sinal de maior, na verdade é o sinal de menor, peço perdão, né? M mais 3 é menor que zero, então m é menor que menos 3, m menos 1 é menor que zero, então n é menor do que 1. Tá? Então tenho aqui para quais valores de x, de m e n, né, garantem que esse ponto A pertence ao terceiro quadrante. Tá? O valor de x para que os pontos A, x5, B, menos 2 e 3, I e C, 4 e 1 sejam alinhados. Bom, pessoal, a condição de alinhamento é que o determinante dos três pontos seja igual a zero. Tá? Então, a gente vai ter x, 5 e 1, menos 2, 3 e 1, 4, 1 e 1. Tá? E isso vai ter que ser igual a zero. Tá? Então, a gente vai ter aqui 3x mais 20, menos 2, menos 12, menos 10, na realidade 12 positivo, menos 10, e menos mais x, isso vai ter que ser igual a zero. Né? Então, a gente vai ter aqui 3x menos x são 2x, tá? 18 menos 12 são 6, então mais 16 igual a zero. Então quer dizer que 2x é igual a menos 16, x então é igual a menos 8. Tá? Então quando o x é menos 8, eu garanto que esses três pontos vão estar alinhados. Tá? Então eles vão estar na mesma linha. Perfeito? O valor de A para que as retas AX mais Y menos 4 igual a zero e S 3x mais 3y menos 7 igual a zero sejam paralelas. Tá? Então a gente vai escrever aqui as equações reduzidas, né? Y, né, a reta R, então y vai ser igual a 4 menos A vezes x, é a nossa reta R. A nossa reta S, ela vai ser dada então por y igual a 7 menos 3x sobre 3, certo? Temos um y ali sendo multiplicado. Isso implica que a equação reduzida é y igual a 7 terços menos x. Tá? Comparando os coeficientes, então eu tenho que menos a vai ter que ser igual a menos 1. Isso quer dizer que o a ele tem que ser igual a 1. Tá? Então, o a sendo igual a 1, eu tenho que as equações vão ser paralelas. Deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro. 4 menos... Não, está correto, é isso mesmo. Tá? Então, o A sendo 1, essas duas retas são paralelas, tá? Comparando os coeficientes. Bom, gente, o nosso pré-aula encerra-se por aqui, tá? E aguardo vocês no nosso momento síncrono. Grande abraço e até lá. Fui!